Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do autor Stuart Turton, livro da Tag Inéditos do mês de novembro. Eu tenho que começar esse vídeo ressaltando que esse é um livro de estreia do autor. Livro de estreia, que livro de estreia maravilhoso, com uma trama completamente intricada, assim, bem elaborada e conectada. Aqui a gente tem, né, no âmago da história, uma questão que já foi trabalhada em várias outras histórias, que é um looping temporal, né, viver sempre o mesmo dia. Mas o autor conseguiu dar um toque super original a esse conceito, e todas as características do livro, como ambientação, personagens, o conceito da história nessa questão do tempo, todas elas trabalham maravilhosamente bem, em harmonia, numa trama que é intricada, super bem elaborada e muito bem conectada. Antes de começar a falar, eu só quero ressaltar também que este vídeo contém spoilers, né? Afinal de contas, esse é um thriller. A surpresa é um elemento importante na história, então não seria interessante saber antes de ler. Então já deixo aqui o aviso, porque nós vamos conversar livremente sobre a trama. Eu já vou começar dando uma ênfase no quesito atmosfera, ambientação. Essa mansão aqui do livro, ela traz uma ambientação muito única ao enredo. Ela é aquela ambientação clássica de livros de suspense. A gente vê aqui, inclusive através do infográfico, que o autor sempre foi muito fã dos livros de Agatha Christie. Ele queria escrever uma trama nos moldes Agatha Christie. E aqui a gente tem aquela mansão de clássicos do suspense, né? Uma grande mansão, afastada de tudo e de todos, num local fechado, exclusivo, único. Uma mansão decadente, naquele clima festivo, com vários convidados, familiares, todos juntos. Aquelas personalidades distintas que ficam todas presas em um determinado local por conta de uma grande festa. Uma atmosfera abafada, carregada, com segredos, mentiras, mistério e assassinato. Então sim, ele tem uma clássica ambientação de suspense. E essa ambientação é muito forte na história, até por conta do que os personagens vão passar ali, do que o autor fez ao trazer esse looping temporal que vai sempre se repetindo dia após dia. Então a gente acaba ficando bem familiarizado com os arredores da casa. Adoro quando colocam aqui um mapinha das redondezas no livro, naqueles moldes de suspense clássico mesmo, atemporal, basicamente uma história que poderia se passar em qualquer época. Tem até um certo clima de uma história mais antiga, assim, mais era vitoriana. Eu pelo menos senti algo assim, mas como eu disse, é algo bem atemporal, porque estamos falando aqui de uma mansão afastada e uma história que poderia acontecer em qualquer época. Então entra aqui a questão interessantíssima do looping temporal. Eu costumo gostar de histórias que trabalham esse looping, como por exemplo o Feitiço do Tempo, que é o Groundhog Day, e mais recentemente temos outros filmes também que trabalharam esse conceito. Mas então o autor vai pegar essa questão do tempo e ele vai trazer elementos bem únicos ao colocar o personagem acordando sempre numa pessoa diferente a cada dia, absorvendo a personalidade daquelas pessoas, porque ele vai ser afetado por quem são aquelas pessoas, dependendo da pessoa que ele acorda, ele é afetado em relação à vivência dela, a personalidade dela, e que já é algo muito único e interessante aqui na história. E ao mesmo tempo ele precisa desvendar um assassinato de uma das anfitriãs, da Evelyn Hardcastle. Então a própria estrutura desse livro já forma um quebra-cabeça super intricado e complexo, porque quando a gente fala na verdade de thrillers, de mistério e suspense, os autores já costumam nos apresentar grandes quebra-cabeças, nos instigam, nos desafiam a solucionar os mistérios, a solucionar as intenções ocultas, os becos sem saídas, as pistas falsas, as verdadeiras. Então, normalmente a gente já é colocado aí nesse exercício mental. Só que aqui você adiciona uma dificuldade a mais, que é essa questão do tempo sempre se repetir no mesmo dia, que claro, é uma dificuldade a mais, mas também vai representar uma ajuda, algo que pode servir ao Aidan, que é o protagonista do livro. Então ele vai entendendo como funciona aquela estrutura, ele vai entendendo o que ele pode e o que ele não pode fazer, como ele está preso ali naquele local, como ele não pode sair. Isso já intensifica essa atmosfera abafada e entram aqui personagens que vão tentar enganar o Aidan. A gente, por exemplo, é completamente enganada pelo Daniel, achando que ele seria então um dos hospedeiros do Aidan, que seria o último hospedeiro. Então existem aqui várias intenções secretas e ocultas, que é algo que eu amo em um bom suspense, e o desafio de enxergar além, de saber em quem confiar, tudo vai ficando muito mais intricado e mais interessante. A questão dos hospedeiros, a progressão, a transição, eu acho que foi algo muito bem trabalhado. São 8 hospedeiros aqui, existe então essa dualidade sempre presente no personagem, que na verdade é uma pluralidade, porque
acabam se misturando aí todas essas personalidades distintas no Aiden. E aí depois a gente percebe que foi muito bem pensado, através do Médico da Peste, a justamente colocar aquelas pessoas naquela ordem. Tudo aquilo vai ajudar o Aidan a chegar à solução do caso, porque cada uma daquelas pessoas tem algo específico, como por exemplo, um é mais inteligente, o outro tem uma sagacidade. Cada um vai contribuir, mas também a ordem em que ele acorda em cada um dos corpos vai ser determinante para que ele possa juntar todas as informações. Eu também gostei muito do conceito da história voltar a determinados pontos, né? Se algum personagem fica desacordado, depois quando ele volta para outro corpo, então tudo isso fica mais complexo ainda, mas mais interessante, mais instigante e atiça muito a curiosidade. E além de ter sempre essa questão do mistério a ser resolvido com um tempo máximo, um tempo limite, que é algo que já deixa tudo mais eletrizante, tem também a ameaça constante do lacaio, que é uma ameaça interessante, é um antagonista interessante na história, porque a gente sempre sabe que pode vir essa ameaça de qualquer local. Além dessa ameaça, também temos ameaças ocultas, pessoas que o Aidan não sabe que estão trabalhando contra ele, que é o próprio Daniel Collard. Eu achei genial como as pistas são várias, as suspeitas são muitas, o perigo está presente em todos os momentos, então tem sempre aquela eletricidade no livro, e como tudo vai se encaixar maravilhosamente bem. Num livro que trata do tempo, de um tempo que se repete, de volta no tempo, enfim, num livro que vai tratar dessa questão, é sempre muito importante que tudo seja extremamente, minuciosamente bem colocado, que tudo se encaixe, e é exatamente isso que o autor faz aqui. Então, além dele conseguir manter aí a sua habilidade em juntar essa trama, né, essa engenhosidade a montar essa trama, ele também consegue criar um grande mistério. O que está por trás da morte da Evelyn Hardcastle, que na verdade é muito mais complexo do que se imagina num primeiro momento. Na verdade são mais mortes do que se imaginam, na verdade tem muito mais por trás dessa questão. A própria Evelyn, quem é a verdadeira Evelyn? É o fato da Evelyn não ser exatamente a vítima aqui na história, muito pelo contrário. Além do mistério da Evelyn Hardcastle, a gente tem o mistério do que está acontecendo com o Aidan. Então são várias camadas de mistério aqui nessa história. Saber o que significa aquele ambiente, saber o que o Aidan está fazendo ali, a relação que ele tem com a Anna. Eu tive constantes surpresas ao longo da leitura desse livro, uma surpresa atrás da outra. Eu não imaginava essa questão dele com a Anna. Eu achei interessantíssimo o autor ter colocado aquele ambiente como uma espécie de reabilitação, da gente saber que existem vários ambientes como aquele em diferentes partes do mundo, que entra algo aí já mais tecnológico, uma tecnologia super avançada, então dá um contraste aí também entre o que aquilo significa e a atmosfera, a ambientação do livro, de fato, né, o que o Aidan está vivendo, a própria reflexão sobre o que isso significa, da reabilitação verdadeira de criminosos que cometeram crimes bárbaros, crimes horrendos, se é possível a pessoa se redimir, se é possível uma redenção, se é possível uma verdadeira mudança de comportamento e de mente, e o que aquela experiência possibilita para essas pessoas. Elas esquecem quem elas são quando elas estão ali naquele loop infinito. O próprio Aidan esqueceu quem ele era, e é um choque para ele quando ele descobre, é um choque pra gente, né? A gente descobre o verdadeiro motivo pelo qual o Aidan estava ali, o verdadeiro motivo pelo qual o Médico da Peste, o Oliver, sempre tenta ajudar o Aidan, porque na final de contas ele era uma pessoa inocente que entrou ali para cometer uma vingança, né, para tentar cometer uma vingança, e como aquela experiência vai moldando as pessoas, como vai modificando aí suas atitudes, seus pensamentos, até essa transição que aconteceu com o próprio Aidan, né, de alguém que ele odiava, alguém que ele queria que sofresse da pior forma possível, e que no final das contas ele tenta proteger uma pessoa que esse looping fez com que ele aprendesse a ter um sentimento completamente diferente, um sentimento de proteção e até amor. Eles dois são moldados, né? O autor dá a entender que sim, essa mudança também aconteceu na Anna, e o fato deles poderem deixar o passado para trás, muito provavelmente também contribuir. Poder começar do zero, digamos, né? Porque eu penso que se no final as memórias retornassem, né? Se alguém opta por retornar as memórias antigas, eu acho que haveria mais conflitos aí sobre quem a pessoa era e quem a pessoa se tornou. Mas existe a possibilidade de você simplesmente deixar o seu antigo eu para trás e viver uma nova vida. Então eu achei um conceito interessante de se refletir aqui. Será que isso realmente seria algo válido? Algo que poderia funcionar? Esse quesito psicológico da nossa personalidade também é refletido justamente no looping, né? Porque o fato do Aidan ser sempre afetado pelas pessoas que ele está, né, no momento, pelos seus hospedeiros. Isso mostra também como as pessoas são sempre compelidas pelas mentes, pela natureza, pela vivência de cada um a determinadas atitudes, a determinadas ações. Isso a gente vê ao longo da história, né? Então,
a nossa vivência vai moldar quem nós somos, mas e se você puder começar do zero? E se você passar por várias coisas dia após dia e se tornar uma pessoa diferente? Será possível? Gostei das reflexões e gostei mais ainda da dinâmica desse livro, da atmosfera maravilhosa, dos personagens e de como o autor utilizou então cada um desses personagens e esse looping para formar uma grande trama de mistério. Uma trama que começa lá no passado, né? No passado da Evelyn Hardcastle, no que aconteceu há tantos anos entre ela e seu irmão, e como ela ia repetir aí vários crimes nesse presente que se repete sempre, e um crime tão bem oculto aqui na história que o próprio médico da peste não estava ciente, né? Eles falam que eles também não sabiam a respeito da morte da Felicity. E pra mim entra aí a questão de como funcionaria a dinâmica dessas pessoas que estão sempre ali observando, porque se elas estão observando, porque elas não teriam visto aquilo. Talvez a pessoa realmente só possa ver tudo se está inserido naquilo todos os dias, mas daí o médico da peste supostamente saberia, porém ele estava sempre de olho no Aidan, então ele não estava em todos os lugares. Enfim, a gente pode ir fazendo algumas conexões e é o que dá uma vibe toda Black Mirror aqui à história, né? E uma tecnologia futura desenvolvida que seria tão imersiva a ponto de você conseguir viver dentro daquela realidade vezes após vezes. Achei esse livro genial, gente. Eu achei ele super bem arquitetado, impressionante como um livro de estreia, assim, virou um dos meus mistérios favoritos, sem sombra de dúvidas. A trama toda fragmentada, o fato da gente tentar juntar tudo, do personagem que sempre tenta ver além das aparências, dos mistérios bem colocados, dos vários mistérios bem introduzidos na história, como mesmo na complexidade da história ela se mostra completamente compreensível e não deixa a gente perdido. Pelo contrário, deixa a gente realmente ali dentro tentando desvendar tudo junto com o Aidan, e eu acho que funciona em vários sentidos. Então pra mim tornou-se um dos meus mistérios favoritos e também foi para os meus livros favoritos do ano. Eu espero muito que vocês também tenham gostado desse livro. Pra mim é uma trama sensacional em cada um dos pedacinhos, bem hipnótico do começo ao fim. Conta pra gente aqui embaixo o que você achou, vamos adorar saber, vamos trocar uma ideia. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal da Tag para receber sempre os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!